Podemos assentar, meus irmãos. Graça, paz e misericórdia vos sejam multiplicadas da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito e santo Filho, nosso amado Senhor Jesus. Amém? Estou feliz de estar aqui, conhecer Araxá, conhecer esta igreja. Nunca estive por essas plagas, a não ser lá em Franca. Acho que o mais perto que eu cheguei daqui foi Franca. Mas estou muito feliz de Deus ainda me conceder essa bênção. Eu já velho, poder viajar, enfrentar tudo isso, né? E estar aqui. A Deus toda a glória. Eu sei que é graça e misericórdia da parte dele. Já estou com uma série de limitações, mas o Senhor ainda tem me concedido esta bênção. Eu sou pastor jubilado, nós usamos essa expressão na igreja presbiteriana para o pastor que está aposentado, é jubilado. Então eu não tenho uma igreja mais sob minha responsabilidade. Mas Deus me deu 3 filhos, 2 homens e 1 mulher. E os 2 são pastores. Então, e minha filha é casada com um presbítero da igreja. Então, meus filhos estão firmes, acho que são mais firmes do que eu. E um deles está plantando uma igreja numa localidade próxima de Salvador. E quando eu estou lá com minha esposa, nós vamos lá, frequentamos a igreja que ele está plantando. É nova ainda, poucos membros, começando, e com essa proposta reformada, sempre é mais difícil. Mas o Senhor tem nos dado graça, tem nos abençoado muitíssimo. Tá, tudo bem. Então, eu tenho feito esse trabalho itinerante, especialmente falando a respeito da reforma, que é uma coisa que tem que ser restaurada nas igrejas e precisa ficar bem firme nos corações. O ensino bíblico do verdadeiro evangelho, do antigo evangelho, o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu vou pedir que o irmão me ajude nos tempos, são 7h30, quer dizer, então veja aí uns 45 minutos, me dá um aviso aí um pouquinho antes, para eu ir fechando e para a gente partir depois para outra. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios. Eu quero começar com essa introdução importante de um exame pessoal que cada crente precisa fazer. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios 13, 5. Diz assim: a santa, inerrante, autoritativa, mais que suficiente palavra do Deus vivo. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Eu não sei se você não acha estranho, porque você está lendo Coríntios e você vê que é uma igreja cheia de manifestações extraordinárias, de dons, de coisas extraordinárias acontecendo. Mas, por outro lado, uma igreja tão cheia de problemas, dividida, com pecados crassos, horrorosos.
Então Paulo fala a uma igreja cheia de dons, de manifestações do Espírito Santo, desse jeito: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Como é isso? Então, eu penso que isso aqui mostra que nós podemos estar enganados, sentindo arrepios, fortes emoções da igreja, nos cânticos, em tudo que a gente vê, nas orações, no fervor. Então, pode ser que estas coisas não são evidências de uma verdadeira vida transformada, nascida de novo. Para Paulo dizer isso para essa igreja. E, meus irmãos, o que nós estamos vivendo atualmente, em relação ao que nós vemos e ouvimos das igrejas em geral, é uma busca por algo externo, que seja visto, igreja cheia, movimento, ativismo, um louvor muito forte. As igrejas e os líderes estão buscando isso. E então, o caminho mais fácil para alcançar esse tipo de coisa é o que é chamado de pragmatismo, ou um outro evangelho. O apóstolo Paulo percebeu que o mesmo problema de Corinto estava começando lá na igreja dos Gálatas. E ele, então, trata disso. Interessante que na Bíblia é só virar uma página, a gente vê o apóstolo Paulo preocupado. Desde o verso 6, ele diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Mais para frente, ele vai falar exatamente e recriminar de um evangelho que vem e que é segundo o homem. Olha aqui, eu vou ler o verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem.
Então existe um evangelho segundo o homem e o evangelho segundo Deus. O evangelho de Deus e o evangelho segundo o homem. E, meus irmãos, este evangelho segundo o homem não produz o mesmo efeito. Esse evangelho segundo o homem uma maquilagem que se faz. E não produz a vida nova em Cristo. Verdadeira conversão. Parece que a adesão é o que é resultado desse tipo de evangelho segundo o homem, mas não conversão. Eu, por muito tempo, fui evangelista e pregava o evangelho em cruzadas evangelísticas, fazendo apelo. Era arminiano, não sei se você compreende essa expressão, acredito que sim. E então, foi o evangelho que eu ouvi, que eu aprendi, e o evangelho que eu pregava. E muitas pessoas vinham à frente, exatamente por causa desse evangelho, mas pouquíssimos ficavam. Eu sei que Deus, apesar de nós, ainda opera, viu, na vida. Mas, no geral, essas pessoas, e se ficavam, não eram verdadeiramente convertidas. Tanto é assim que uma das coisas que me levou a considerar o Evangelho da Graça e a Fé Reformada foi um livrinho que eu li, que infelizmente está esgotado. A gente precisa orar a Deus para voltar. Não sei se já estão imprimidos ou não, mas a Fiel publicou esse livro chamado Os Batistas e a Doutrina da Eleição. Você precisava ler esse livro. Eu li, achei interessante o título, fui ler. Não tem como explicar tudo do livro, mas o meu propósito é uma coisa que me chamou a atenção. Quando ele fala sobre evangelização, ele diz assim: os pecadores precisam vir a Cristo em desespero. Que é isso? Estranho. Os pecadores precisam vir a Cristo em desespero. Aí eu fui entender o que ele queria dizer. Era o que os puritanos realmente faziam quando pregavam o evangelho. Eles levavam o pecador a um cruzamento de duas rotas. Uma é da urgente necessidade de ser salvo, cruzado com a outra rota, que é a impossibilidade de fazer qualquer coisa para ser salvo. Resultado? Desespero. Isso para mim era novo, mas foi o que fez cair a ficha e disse: realmente está errado o que eu estou fazendo. O que nós ouvimos, o evangelho que ouvimos, não diz isso. As pessoas vêm à frente e venha como está, venha. A gente não faz isso.
Então eu percebi, tem alguma coisa errada com esse evangelho que nós ouvimos, que nós aprendemos, e eu digo, a nossa geração, tanto a minha como a de outros que já vocês são mais jovens, somos frutos desse evangelho segundo o homem, e não o evangelho segundo Deus. O evangelho light, o evangelho da facilidade, o evangelho centrado no homem. Resultado é essa exteriorização da vida cristã, uma coisa por fora, mas nada real e verdadeiro dentro. Você veja, as pessoas estão dizendo que nós temos já hoje 30% da população do Brasil, brasileira, de evangélicos. Era para comemorar, né? Não tem nada a comemorar. 30% da população evangélica e o país continua nessa miséria, violência, corrupção. Não causa impacto nenhum a vida dos crentes na sociedade. Pelo contrário, o que causa é escândalo. Tem empresário que diz, eu não quero crente como meu empregado, não. É só faz culpa mole, chega atrasado, falta, não sei o quê. E tem também empresário, crente, que diz assim, pastor, se eu for ter que pagar tudo o que o governo exige, eu tenho que fechar a minha empresa. Dá vontade de dizer, por que não fecha, infeliz? Por que os cristãos da igreja primitiva podiam morrer, jogado à arena, comido pelos leões, ou mortos à espada, queimados vivos, e não negavam a fé em Cristo, não abriam mão das suas convicções? Mas nós não, nós podemos. Não, Deus vai entender. E então as pessoas estão vivendo uma vida que não é a vida que Jesus disse que veio trazer. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, mas não estamos vendo essa vida em abundância. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma vida espiritual como a vida dos primeiros crentes, que a Bíblia diz era o coração e a alma dos que criam, e havia neles abundante graça. Ninguém considerava exclusivamente sua coisa alguma, mas vendiam as suas propriedades, não havia necessitados. Uma vida de amor, uma vida de entrega, de dedicação. Os seus bens eram confiscados, seguiam em frente, firmes em Cristo, perseguidos, mas não negavam ao Senhor até a morte. Os que perturbam o mundo chegaram até nós. Era assim a igreja. Mas a gente lê sobre isso, vê, parece a história da carochinha, um outro mundo, não é a nossa realidade. Nós não temos nada disso, não. O que é que está errado? Aí a gente diz, pastor, é porque você não é pentecostal. Se eu fosse, o senhor ia ver que é a segunda bênção, que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. E então ele vai ficar, é isso aí. Mas, irmão, não é. Pior que não é. Porque a vida desses irmãos que reivindicam e que dizem que passaram por essa experiência é uma coisa emocional e que é da igreja, do culto. Passou fora da porta, acabou o fogo. Acabou. A realidade é outra, é um problema.
O problema é sério. Então não é. Você veja, eu vou provar pelas Escrituras como não é. Abra em Mateus capítulo 7. Veja, eu vou começar no verso 15. Preste atenção, segue comigo. É bom que você abra a Bíblia aí. Mateus 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Aí bota o dedo aí. Que frutos? Preciso ver o que é isso, porque a ideia é de que esses frutos diz respeito a estas emoções, a dons extraordinários de revelação que a pessoa tem, curas que acontecem, essas coisas, conversões, isso é, pessoas... Ganhei tantos para Cristo e tal. Então, pensando nestes frutos, se você tem essas atividades, esses frutos, então você é uma boa árvore. Não. Quando a palavra de Deus fala de frutos que mostram a natureza da árvore, são outros. Aqueles de Gálatas. Não tem jeito, que é a vida nova e a vida de Cristo. É essa, Gálatas capítulo 5. Veja o que diz aqui no verso 5. Ele fala as obras da carne, que nós vamos tratar disso quando formos falar ainda do crente carnal salvo. Nós vamos tratar dessa obra da carne. Eu quero falar do fruto do Espírito. Diz assim, verso 22, do capítulo 5 de Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Esse é o fruto que mostra a natureza da árvore. É esse fruto do Espírito, é a vida nova, a vida de Cristo, irrepreensível, santidade, vida como a de Jesus. Quem diz estar nele, deve também andar como ele andou. São esses frutos. Pelos frutos conhecereis. Agora veja o texto que fala de uma multidão de crentes na antessala do inferno, pronto para serem lançados no mais profundo do inferno. Meus irmãos, isso é bíblico. Presta atenção. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora presta atenção, muitos, não é são poucos não, é multidões, muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios?
em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quer dizer que Jesus está aqui admitindo pessoas que podem ter dons de profetizar, de curar, de expelir demônios, fazer milagres, e não serem convertidos. Aí a pessoa diz: é possível, pastor? Deus usa qualquer um. Deus usa até a mula, o jumento lá, falou pelo Espírito Santo. E próprio Balaão, iníquo, ganancioso, que ele é um falso profeta. Não se engane não, só o que o Senhor me disser, se direi. Você pensa, que coisa esse Balaão, que nada. Você vai ver no resto das Escrituras o que Balaão fez. Balaão inventou uma forma do povo de Deus, da igreja, pecar no Velho Testamento, para ganhar o dinheiro de Balaque, já que por profecia ele não conseguia falar pela carne, o Espírito Santo usava. Então o Espírito Santo usava esse falso profeta, como usou Saul. Saul, Deus tinha desprezado Saul, mas ele foi para matar Davi, entrou no arraial dos profetas, e o Espírito Santo veio sobre ele, e ele profetizou: está Saul entre os profetas? E que dizer de Judas, que saiu com 70 e pregava, expulsava demônios, voltou alegrinho com os outros: Senhor, em teu nome os espíritos se nos submetem. Só Jesus disse: não fiquem alegrinhos, porque os espíritos se submetem pelo meu nome, não. Fiquem alegres, se o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, meus queridos, o negócio é feio, sério. Vocês, pastor, o senhor está botando dúvida no coração da gente. Ótimo, tomara que você perca a noite. Não tem problema nenhum ficar com dúvida. Um profeta disse: converte-me, Senhor, e serei convertido. Qual é o problema, então? Não é nada de fogo, nem de segunda bênção, dessas experiências, desses dons, não é nada disso. O que é, então, que está errado? O evangelho que ouvimos e que aprendemos foi um evangelho segundo o homem, um evangelho centrado no homem e não um evangelho segundo Deus. Reforma que Deus, por sua graça, levantou homens reformadores, abriu os olhos deles para, iluminados pelo Espírito Santo, compreenderem o evangelho verdadeiro da graça. E eles perceberam que há mais de 1000 anos a igreja estava completamente errada na forma de compreender o evangelho. Aliás, não tinha nem evangelho. O que se pregava era que a igreja tinha um munus, um poder, pelos sacramentos, de tornar as pessoas cristãs ou não, infundindo graça no coração delas para elas poderem fazer boas obras, construir uma justiça para agradar a Deus.
Então eles redescobriram o Evangelho da Graça. Todos os reformadores criam na eleição, criam na soberania de Deus na salvação. Todos. E então houve um avivamento, uma reforma gloriosa. As pessoas começaram a examinar a si mesmo, sua vida, sua devoção, essas coisas, encontraram superstição, um bocado de coisa, e começaram a voltarem-se para Deus. A pregação da palavra expositiva, fiel, no poder do Espírito Santo, começou a fazer essa limpeza, tirar de dentro da mente, do coração incrustado, esse tipo de pensamento de evangelho centrado no homem, para se prostrarem com boca no pó diante de um evangelho segundo Deus. Põe sua boca no pó. Talvez haja esperança. Mas depois da reforma, começou de novo o declínio. E foi até 1830 em que a coisa se definiu. Dentro do arraial evangélico, em que se estabeleceu como hegemonia o Evangelho segundo o homem. Foi destituído o Evangelho segundo Deus e entronizado o Evangelho segundo o homem. E podemos localizar na história, 1830, um homem surgiu chamado Charles Finney. Eu também não sabia. Tinha admiração por ele. Mas, infelizmente, foi uma desgraça. Esse homem que começou a pregar, ele tinha um carisma, era alto, falava bem, e ele nunca fez um seminário, era um advogado, e ele conseguia dominar os auditórios e influir emocionalmente as pessoas para produzir fé, conversão. Ele dizia assim, as pessoas, ele ensinava isso, as pessoas têm virtudes adormecidas do coração, que precisam ser despertadas. Então vale todo o recurso emocional para despertar essas virtudes. As pessoas podem produzir isso. Ele estabeleceu isso num método chamado New Measures, novas medidas. Ele era pelagiano. Pelágio foi no tempo de Agostinho, lá no século V. Pelágio teve um entrevero com Agostinho, porque ele
Ele negava, Pelágio negava o pecado original. Pelágio negava que as pessoas nascem pecadores. Não, as pessoas nascem como Adão, inocente, pura, sem pecado, e começa a pecar. Pronto. É uma escolha da pessoa. Então ele negava a palavra de Deus, que diz: por um só homem veio o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. E vários outros versos das Escrituras. O pior é que ele fez escola. Ele chegou a ser professor no seminário, escreveu um compêndio de teologia sistemática de Finney, em que ele ensina todas essas coisas. Ele nega a soberania de Deus na salvação. Os homens é que decidem e resolvem crer ou não. Então, daí vieram vários evangelistas seguindo o mesmo método. E o apelo que ele inventou, que não tinha isso. Até 1830, ninguém fazia apelo. Apelo que eu falo é apelo cerimonial, aquela cerimoniazinha depois da pregação. Não existe isso. Cristo fez apelo na mensagem, os apóstolos fizeram na mensagem apelo. Todos temos que fazer apelo para que as pessoas venham a Cristo na pregação, mas uma cerimônia depois com o banco dos ansiosos, trazendo as pessoas para se assentar no banco dos ansiosos, para então, aí, eram os decididos. Começou com o banco dos ansiosos, depois veio levantar a mão. Pessoas que estavam salvas, vocês agora têm a vida eterna, vocês receberam Jesus, vocês têm a vida eterna. E eu aprendi com o pastor até a fazer a oração, com os pastores dessa linha, a fazer a oração. Escreve o nome dele, Senhor, no livro da vida. Depois eu vou explicar sobre isso. Está errado. O nome está escrito no livro da vida é desde a eternidade. Não é agora. Mas ele ensinou tudo isso. E os evangelistas pegaram. E por causa do apelo, necessariamente você tem que mutilar a mensagem. Porque eu sei de experiência, fazia isso. Evitava de falar qualquer coisa no evangelho que pudesse dificultar a pessoa de vir à frente. Então, só as benesses. Olha, você vai, os seus problemas serão resolvidos, você vai ser livre do inferno, você vai ter isso, você vai ter aquilo, ele vai cuidar de você, tal. E as pessoas então vinham à frente, querendo essas bênçãos, e fazer como se fosse uma troca. Olha, eu venho e tomo minha decisão e o Senhor me abençoa aí e me dá o que eu preciso, porque afinal de contas o Senhor pegou o boi, ó Deus. Eu vi, porque quase ninguém quer. Tudo errado. E, meus irmãos, milhares, porque isso foi séculos, desde 1830, imagine. E nós recebemos dos missionários americanos, mesmo evangelho pregando, as pessoas, inclusive, a gente aprendeu 4 leis espirituais, em que a pessoa faz uma oraçãozinha: Senhor, eu sei que sou pecador, perdoa a multidão dos meus pecados. Senhor, Jesus, entra no meu coração, eu te aceito. Pronto, você tomou a decisão.
está feito, está certo, está resolvido. E essas pessoas entraram enganadas na igreja, achando que já estavam salvas, porque fizeram isso e ouviram esse evangelho sintético, light, adocicado. E nunca entenderam quais as verdadeiras implicações do que significa seguir a Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar ao evangelho antigo, evangelho da graça. Como é esse antigo evangelho da graça? Bem, a primeira coisa, nós temos que mudar de eixo. Não é centrado no homem, não. É centrado em Deus, na sua soberania. A salvação pertence ao Senhor. Jonas 2,9. Portanto, o evangelho está centrado em Deus e não é segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Isso não é fácil, porque esse evangelho agride o seu eu, agride a sua soberba, bota você no chão, com boca no pó. Acaba com você esse evangelho centrado em Deus. O outro não, o outro enche a sua bola. Eu vou decidir, não vou decidir, sou eu que está nas minhas mãos. Então você que é exaltado, porque é você que decide. Mas no evangelho da graça é Deus que é exaltado, porque é Ele que decide. Ele decidiu na eternidade. Então é diferente. Mas não é só isso que o evangelho da graça está centrado em Deus, e que é segundo a vontade soberana de Deus, portanto ele é glorificado nesse evangelho. Mas esse evangelho põe o homem no seu lugar, boca no pó, talvez as esperanças. Põe o homem no seu lugar. Primeira coisa, nós não podemos evangelizar as pessoas sem dizer quem Deus é. A gente presume nesse evangelho segundo o homem que os homens pecadores, ímpios, sabem quem é Deus. Mas eles não sabem. Eles sabem como eles concebem Deus? O Papai Noel, os velhinhos sentados no trono, tome-lhe presente, tome-lhe presente. Amoroso, tal, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Ele é bondoso. E é isso que as pessoas fazem quando vão evangelizar. Elas ocultam a santidade de Deus e a sua justiça. Meus irmãos, não podemos. O evangelho da graça presume mostrar e ensinar quem Deus é. O pecador precisa ficar boca aberta, estarrecido e tremendo diante de quem Deus é. Sua glória, santidade, justiça. Porque de fato Deus é amor, mas antes o pecador precisa saber que Deus odeia o pecado e odeia quem pratica o pecado. E fica irado com o pecado. E não terá por inocente o pecador. É preciso. Você vai lá para Salmos, no capítulo 7. Isso aqui foi usado, foi o texto da pregação de Jonatas Eduardo, quando pregou
pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele usou esse versículo aqui, Salmos 7:11. Veja aí. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Veja, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Está irado, ele está irado hoje. Aí Jonathan Edwards diz um jornalista que estava lá descrevendo esse acontecimento extraordinário, que as pessoas ficaram tão tomadas de terror que abraçavam as pilastras de medo de serem lançadas no inferno, que ele pegava assim como se fosse um arco e apontava para a cabeça das pessoas e do jornalista assim. Já preparou o seu arco, tenho-no pronto e suas setas inflamadas. Mas a gente não ouve isso, nós não ouvimos pregação de um Deus que se ira, que está irado. Não vai ficar irado lá no juízo. Não, ele está irado agora, hoje. Aí a gente aprendeu a evangelizar. Jesus te ama, dando um folheto. Jesus te ama, Jesus te ama. Mas aí a gente vai ler lá em João, capítulo 3, versículo 36, que diz assim: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece, quer dizer, estava e vai continuar. Como é que a gente diz para um pecador, Jesus te ama, quando a ira de Deus está sobre a cabeça dele? Mas a gente tem que evangelizar sim. Jesus está irado com você. Deus está irado. Tem uma ira sobre a sua cabeça por causa do seu pecado. Aí eu disse, mas se a gente fizer assim, ninguém vai querer, não. Não se preocupe, não. Os eleitos vão ouvir, vão se sensibilizar. Eu digo para você, eu comecei a evangelizar pregando predestinação. E fiquei surpreso, que eu tive mais dificuldade de pregar predestinação para crente do que pregar predestinação para incrédulo. Eles aceitam. Tem dificuldade. Incrível. Escrevi um folhetinho, o nome do folheto é Só os eleitos serão salvos. Será você um deles? Aí botei no folheto que os puritanos falavam. Os puritanos disse, como é que eu sei se eu sou um eleito? Aí eles diziam, um eleito tem 2 sinais, um na orelha e outro no pé. Na orelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nos pés, me seguem, vamos para a igreja, vamos seguir a Cristo e servir a Cristo. Aí você que está aí no banco de jardim, lendo esse folheto, quer saber se você é um eleito e vai ser salvo? Ouça Jesus lhe chamando, venha a Ele. E siga-o. Por que não evangelizar assim? A gente acha estranho, a gente acha que não vai dar certo. Vai. Então veja como Jesus evangelizava. Pense como Jesus evangelizava. Jesus tinha absolutamente segurança e certeza de que só os eleitos seriam salvos. Ele sabia disso. Sabia desde a eternidade que só os eleitos seriam salvos. Então, a eleição e a convicção de que é o Pai quem manda e quem envia, tirou o encanto de que ele poderia conseguir convencer pecadores
a virem a ele. Não, Jesus não tinha a menor assim, de que pecadores reprovados pudessem compreender o Evangelho e vir a ele. Ao contrário, ele sabia, ele disse: sabe por que vocês não compreendem a minha linguagem? Porque não sois de Deus. Se fossem de Deus, compreenderiam a minha linguagem. Certo, fechado. Por exemplo, o camarada disse: seguinte-ei, Senhor, por onde quer que andares? Aí Jesus disse assim: as aves dos céus têm ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer? Mas que botava dificuldade. Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Não serve. Quem põe a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino. Fora, não serve. O rico, que hei de fazer para lhe dar a vida eterna? Então, Jesus sabe os mandamentos. Sim, desde a minha mocidade. Mentira. Ele era fariseu, rico, muitas propriedades, seu coração estava na riqueza. Então Jesus diz: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me, terás o tesouro nos céus. Eu acho que os discípulos, principalmente Judas, poxa, peraí, tudo, pelo menos 50%, vender tudo. Por que Jesus disse para vender tudo? Estávamos pensando, ele podia ajudar aqui a bolsa. Jesus conhecia o coração, sabia que não adianta, não vai, se não for da parte do Pai. Ninguém pode vir a mim se do Pai isso não lhe for concedido. Não pode. Jesus tinha plena consciência disso. Por isso a pregação dele era dura. Dura. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Quer dizer, as pessoas ouviam o Evangelho centrado em Deus, porque Jesus sabia, os eleitos vão negar a si mesmo, eles vão tomar a cruz, eles vão perder tudo, eles vão me seguir. Mas os outros, bom, não. Para que ficar maciando? Certa feita ele pregou um sermão tão duro, me seguir é comer minha carne, beber meu sangue. Vocês estão por fora, estão atrás do pãozinho, não sei. Aí, um bocado, sabe, pensa-se numa multidão e foi abrindo assim buracos, o pessoal indo embora. Eu digo sempre que eu acho que os discípulos olharam aquilo e disseram: se o mestre não maneirar, não vai ficar ninguém. Por que esse sermão tão duro? E Jesus, eu acho isso porque Jesus se volta e diz: quereis vós também vos retirar-vos? Então, o Evangelho centrado em Deus, ele não está olhando se o pecador vai se agradar ou não. Não. A mensagem é esta do Evangelho. Deus é santo. Deus está irado.
Ele salva os seus, aqueles que ele amou antes da fundação do mundo, que estão espalhados. E que pode ser você, mas é Deus quem escolhe. Isso glorifica a Deus e põe o homem no seu lugar e faz com que o homem trema e venha prostrado em desespero diante de Deus. E a próxima palestra nós vamos falar dessas exigências que estão no Evangelho da Graça, que é chamado custo do Evangelho, que nós precisamos saber. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.